Bom dia, bom dia. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Para quem eu não falei bom dia, não apertei a mão, bom dia de novo, tá? Deus abençoe a cada um. No serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Eu fiquei ali, louvando junto com os irmãos nesse momento e pensando, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. E realmente, quando a gente se chega diante do Senhor, é tão interessante que a gente tenha isso, né? Tem que ser uma verdade na nossa vida, a gente olhar para o Senhor e enxergar Ele sempre maior, sempre grande, sempre majestoso, Rei, todo-poderoso. Mas eu te faço uma pergunta nessa manhã. Quando você chega diante de Deus, você sabe que você é filho? Você consegue enxergar a paternidade de Deus na sua vida? Amém? Uma pergunta: somos todos filhos de Deus? Mas o tema que eu quero tratar é com afirmação. Somos filhos de Deus. Somos filhos do Abba. Se a resposta for sim, somos filhos de Deus, então todos nós somos irmãos. É interessante pensar como Deus ele conduz as nossas vidas. Isso a gente vai percebendo aos poucos. A gente cresce com os nossos pais naturais, com os nossos irmãos, irmãs. A gente vai adquirindo costumes, nossas formas de fazer as coisas. Mas quando o Espírito Santo toca na nossa vida, nós passamos a viver em outro ambiente, correto? Nós começamos a conviver com outra família. Essa família que é grande, muito grande por sinal. E a gente vai tendo intimidade, a gente vai tendo um relacionamento, confiança, a gente vai começando a ter admiração. A gente se reúne, a gente sorri junto, a gente chora junto. E às vezes eu penso assim, puxa, por que isso não aconteceu na minha vida antes, né? Por que eu não me acheguei a essa família antes? Mas Deus ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Muitos ainda vão chegar a essa família, outros vão ainda se mudar, mas eu quero tratar um pouco sobre esse tema da paternidade de Deus. É um assunto extenso, é um assunto bem amplo, mas dizer para vocês, meus irmãos, estar atento que ser filho de Deus, entender essa filiação, é estar liberto, é ter intimidade, é ser curado. E tema da mensagem, como eu disse, somos filhos de Deus. O pastor citou semana passada, e é um tema que nós vamos tratar no Celebrar também, que é conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Então, se é um tema para o ano também da igreja também, se Deus, Ele é o meu Pai, e eu creio nisso, eu tenho intimidade. Se Ele é meu Pai, eu tenho confiança. Ele é o nosso Pai, nós temos autoridade. Deus é o nosso Pai, nós temos segurança. Eu quero abrir com os irmãos Romanos capítulo 8. E se tem uma pessoa que fala de filiação, além de Jesus, lógico, é o apóstolo Paulo. Capítulo 8, meus irmãos, se vocês puderem abrir comigo lá a partir do verso 13. Em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 13. Vamos ler alguns textos, tá? Para melhor a gente ficar aqui conectado com a mensagem. Mas eu quero poder fazer com que vocês tenham esse entendimento juntos comigo. Deus ele já vem falando ao meu coração há muito tempo sobre relacionamento, sobre fidelidade, sobre intimidade com Ele. Quando a irmã Josi trouxe o texto de Malaquias aqui, que fala dos dízimos e das ofertas, e o que ela pronunciou e falou sobre obediência. A obediência ao Senhor é uma das coisas que Ele mais pede a nós. Se somos filhos, somos obedientes. E muitas das vezes os filhos, eles nos obedecem. E é natural que eles precisam ser corrigidos. É natural que sejam disciplinados. Deus ele faz isso com os seus filhos. Deus ele faz isso com aqueles a quem Ele ama. Vamos ao texto? Romanos capítulo 8, a partir do verso 13. Porque se a gente vive segundo a carne, a gente caminha para a morte. Mas se pelo Espírito,
a gente mortifica os feitos do corpo, certamente todos nós vamos viver. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos um espírito de escravidão para viver outra vez com medo, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Dentro desse texto, meus irmãos, eu fiquei a meditar nele sobre a filiação, sobre a paternidade, e como algumas questões elas vão voltando à tona, e depois eu trago alguns exemplos aqui, meus mesmo. Mas a nova vida que a gente recebe, essa nova vida transformada, abundante, ela é desfrutada por aqueles que fazem morrer os atos pecaminosos, certo? Como o próprio apóstolo Paulo falou aqui. E consiste na experiência da gente se tornar filho de Deus. E tem uma frase que é muito conhecida, e ela é muito difundida, que diz que a paternidade de Deus é universal, mas isso é uma grande mentira. Todos os seres humanos eles são descendência de Deus por criação, mas filhos reconciliados com Ele, nós só nos tornamos por adoção, correto? Ou por um novo nascimento. Assim como só quem é habitado pelo Espírito, como acabamos de ler no texto, é que pertence a Cristo, e da mesma forma, só aqueles que são guiados pelo Espírito é que são filhos e filhas de Deus. É fácil de entendimento, é claro para todos nós, mas temos que ter muito cuidado quando ouvimos, somos todos filhos de Deus. Filhos daqueles que obedecem ao Senhor, filhos daqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, filhos daqueles que entendem esse chamado que Ele faz às nossas vidas. E se é de conhecimento de todos que se é o Espírito que nos diz que somos filhos de Deus, a paternidade de Deus ela é real, ela é visível, e nós não precisamos mais viver como escravos. Eu poderia citar diversos textos, e assim, por isso que eu disse que é muito amplo, e a Bíblia vai levar a gente para vários lados sobre a questão de paternidade, exemplos de famílias que a gente vê na própria Bíblia, que são famílias que vão caminhando e você fala, meu Deus, mas parece que está tudo bagunçado, mas Deus ele faz com que tudo se organize pelo Espírito dele. Se a gente não vive mais como escravo, nós não vivemos mais presos ao passado, nem temerosos, os filhos verdadeiramente eles querem agradar ao Pai, aquele que nos resgatou. A gente busca um relacionamento especial, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E se a gente tem acesso à presença dele, como a gente faz costumeiramente, isso precisa ser uma verdade na nossa vida, que é a oração, a leitura da palavra, o jejum, isso vai fazer com que a gente tenha acesso ao Pai, sempre estar conectado com Ele. E eu gosto de dizer que a gente faz parte dessa grande família. É uma família que é espalhada por todo mundo, mas é uma família que está presente aqui também. E quando eu falei sobre se conectar com Deus, vou abrir um parênteses bem rápido e bem fácil e didático. Adriano, eu oro, mas Deus não me responde. Adriano, eu falo com Deus, mas Deus não me responde. Adriano, olha, eu estou há muito tempo orando e nada acontece. Às vezes a gente busca, como eu disse, eu estou abrindo um parênteses, tá, gente? Às vezes a gente está buscando coisas em outros lugares. Eu vou na igreja tal porque ela tem uma revelação do irmãozinho tal. A maior revelação está aqui, que é a palavra dele. Mas é assim que Deus fala com você. Assim Deus não fala com você. Assim Deus fala com você. Assim Deus não fala com você. Por isso que eu falei, estou abrindo um parênteses. Então a intimidade com o Pai é precisar se relacionar com Ele. Precisar se relacionar com o Espírito Santo. Buscar entendimento dele através das Escrituras. Pode parecer confuso, mas é o Espírito que vai dar entendimento. Então, fale com o Pai que Ele vai te responder. Então, fechando esse parênteses, a gente volta. Um dos tópicos aqui que eu coloquei, se somos filhos de Deus, nós temos confiança e nós temos autoridade. Somos herdeiros junto com Cristo Jesus, como o próprio texto nos disse aqui. E como Paulo vai enfatizar, a gente participa dos sofrimentos com Ele. Mas também nós seremos glorificados junto com Ele também. Nós não precisamos mais viver inseguro ou atormentados pelo medo, pois a gente não recebeu um espírito de escravidão. E esse
essa fala de espírito de escravidão a gente pode perceber em 2 Timóteo. O espírito ele vai substituir o medo pela liberdade em nossa relação com Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, ele fala que, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E muitas das vezes o que a gente percebe na sociedade é o desequilíbrio, porque falta reconhecimento de Deus e principalmente ser ligado ao Espírito Santo, para que tenha essa intimidade com o Pai. E essas características de equilíbrio, de não ter medo, de amor, essa questão da gente buscar o poder do Senhor, é perceptível nos filhos de Deus. São características que são encontradas. E ser filho, eu vou repetir de novo, é não ser escravo. Escravo do pecado, escravo do passado, que muitas vezes vai te trazer medo, vai te trazer lágrimas e choro. Nós fomos adotados e a gente desfruta de uma filiação real. A gente desfruta de dons espirituais, a gente vai desfrutar de poder e de amor. E quando a gente fala sobre adoção, pode até ser uma interpretação, às vezes, até nos dias atuais, contemporâneos, a gente fica assim, parece que é artificial você falar que foi adotado por Deus. E tem outros textos também que vão trazer para a gente entendimento que, através de Cristo Jesus, nós somos enxertados nele, na videira verdadeira. Mas eu poderia trazer esse texto também para que pudéssemos ter entendimento, mas eu vou continuar me atendo aqui para que vocês possam entender, meus irmãos. Naquela cultura greco-romana, nos dias de Paulo, no 1º século depois de Cristo, esse termo de adoção era muito comum. Até porque o filho que era adotado, e era deliberadamente por um pai de família, porque ele não tinha um filho homem. E então ele precisaria perpetuar a sua herança e a sua propriedade. Só que assim, ele não tinha nada, nem um pouco nada de inferior ao filho nascido segundo o curso natural. Então ele vai desfrutar de tudo plenamente como um filho nascido de forma natural. Então ele vai ter e vai reproduzir a dignidade e o caráter do pai também. Outro texto também que vai nos levar e nos conduz nessa mesma perspectiva de Romanos, está em Gálatas, capítulo 4. Puder acompanhar comigo lá a partir do verso 7. Perdão, a partir do verso 1 ao 7. Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada vai diferir do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude de tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho. E sendo filho, também herdeiros. Temos a nossa filiação através de Cristo Jesus. E esse desenrolar das nossas vidas, a gente, por não conhecer muitas das vezes, né, a Cristo e por viver escravo, a gente viver sem liberdade tanto na mente como no coração, a gente caminha muitas das vezes desgarrados em muitas situações e achando que a gente tem todo o entendimento para caminhar no mundo, que nos oferece tudo e nos faz tudo, e a gente não tem uma lei, mas não a lei que imputava sobre nós um peso, mas a lei do Senhor, que foi conquistada através de Cristo na cruz. A graça que nos alcançou. E é uma graça que eu gosto de dizer, que não nos dá liberdade para pecado. Essa graça que nos traz para perto de Cristo, que nos traz para perto de Deus, e essa graça que nos alcançou e nos faz sermos hoje declarados filhos do Senhor, ela transforma as nossas vidas. Porque o amor dele, quando você entende o amor de Deus, quando você percebe esse amor que é incondicional, que não há condição por o amor dele para com as nossas vidas, ele realmente vai nos constranger. Ele realmente vai fazer com que a gente pense, Senhor, mas eu não sou merecedor de tamanho amor. Mas Deus, ele olha para nós, nos resgata, nos sara, todo o nosso corpo, todo o nosso coração. E eu digo para vocês, meu irmão, sem o Espírito do Senhor em nossas vidas, a nossa vida fica sem graça. Entenderam, né?
porque através dele nós temos intimidade com o Pai. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa parte, aqui em Gálatas, ele está falando tanto para os gentios como para os judeus. Essa parte de viver nos rudimentos da lei e também caminhar em outras religiões, ele está falando tanto para os judeus que colocavam a lei acima de todas as coisas e para os gentios que viviam com as religiões pagãs. E quando você percebe que ele fala sobre a questão de tutor aqui e curadores, a mesma situação naquela época da sociedade romana, eles eram como professores e guardiões, que eram contratados também por esse pai de família para instruir e educar o filho herdeiro. Mas esses tutores, eles tinham total autoridade sobre o filho. Então, aquele filho, mesmo que ele fosse dono de tudo, mesmo que ele tentasse falar alguma coisa, isso aqui é meu, aquele tutor, porque ele ficava lá, ele tinha total autoridade. Então, o filho só podia dizer assim, eu ainda sou escravo dele. Eu ainda estou preso a essa pessoa. E ele não tinha autoridade, não tinha poder e não tinha liberdade. Por isso, Paulo diz que em nada, difere do escravo. Essa situação ela ia perdurar até o tempo determinado. E é bem interessante quando a gente lê também aqui em Gálatas que Deus, no tempo determinado, mandou Jesus para que nos libertasse da escravidão do pecado. E assim para o filho que estava sobre um tutor, ele vai fazer esse contraste aqui, o apóstolo Paulo. Então, vivendo os rudimentos da lei, trazer coisas do passado, muitas das vezes que os judeus tentavam colocar para o período em que o cristianismo já estava avançando. O apóstolo Paulo fala, não adianta vivermos o que a lei pregava antigamente. Mas também ele falava para os gentios que viviam na sociedade pagã, em ritos e práticas ocultas. E eu gosto de destacar um detalhe, meus irmãos, quando a gente fala sobre a lei ou sobre o Antigo Testamento, algumas pessoas ficam assim, mas era o Antigo Testamento. O Antigo é base para o Novo. A lei, ainda que a gente pense, mas a lei falava isso, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque muitas das aplicações a gente faz nos dias atuais. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não rejeita, a gente aplica para aquilo que a gente precisa para a nossa vida como cristãos. Jesus instaurou a graça. Então, quando a graça vem, ele, na verdade, elevou mais ainda a lei. Se antes falava sobre adultério, você foi pego em adultério, então a pessoa tinha que sofrer a consequência. Jesus diz que só de pensar, você já está adulterando. Então, você está entendendo? A lei, na verdade, não serviu para salvar. Ela servia para que as pessoas manipulassem os outros. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E eu gosto de ressaltar que ele não estava combatendo a religião. Até porque Deus revelou a Moisés as escrituras do Antigo Testamento. O que Paulo combate é a compreensão e a aplicação da lei, como se ela pudesse ser cumprida plenamente, entendeu? E salvar dos pecados. Mas a gente sabe que só quem cumpriu a lei plenamente foi Cristo Jesus. E ele também foi condenado por ela, porque a própria lei diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas foi através desse ato de Jesus, como maldição pela própria lei, que ele venceu naquela cruz, te limpou do pecado, venceu a morte porque ele ressuscitou e o Espírito dele habita em nós. E se o Espírito dele, eu reforço, meus irmãos, e vocês vão ver eu falar várias vezes isso aqui, nos torna filhos. Então nós não somos mais escravos. E como o texto de Romanos diz, como o texto de Gálatas diz, nós somos herdeiros de Deus. E um texto que também vem batendo na tecla e o Senhor vem falando ao meu coração, é em João capítulo 1, que é bem conhecido de nós, no versículo 12, você não precisa abrir, mas só ouvir. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somos membros da família de Deus e é o testemunho fiel do Espírito Santo que habita em nós. Meu irmão, minha irmã, tem um status novo conferido em nossas vidas. Ao nos achegarmos ao Senhor, você pode declarar na sua vida que é filho de Deus, através do Espírito. Se somos filhos, nós temos intimidade, nós temos relacionamento. Quando a gente volta para o texto de Romanos ali, no capítulo 8, versículo 15, e é justamente para poder falar sobre essa expressão, eu vou falar aqui antigamente, mas assim, alguns anos atrás, entendeu? Até porque quando eu vi essa expressão, eu vou falar sobre ela aqui, Abba.
a gente ouvia em músicas, a gente ouviu em textos, e a gente ficava aba, e a gente entende que o aba é paizinho, pai, a intimidade, né? Muitas das vezes que o filho menor tem com o pai, porque quando os filhos crescem, eles não chamam mais a gente de papai. Aí você percebe que estão crescendo, né? Pai para lá, pai para cá. Mas lê comigo de novo lá, Romanos 8,15. Porque a gente não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Deus, ele nos escolheu nos amar. Deus, ele escolheu nos adotar. Ele nos escolheu nos redimir e nos sarar. Como filho, eu procuro me relacionar com meu pai. Eu procuro ouvir, aprender sobre a experiência de vida dele. E quando eu digo isso, eu estou dizendo dos nossos pais naturais mesmo. Isso é normal para os filhos e filhas. Eu não sei se vocês já chegaram, os filhos aí, perguntou como que é a história do pai, como é a história da mãe também, como que cresceu, como que se desenvolveu, ou até como chegou aqui. Isso é para você poder saber a construção de vida deles também. Mas se eu faço isso com os meus pais naturais, muito mais eu preciso fazer com Deus. Muito mais eu preciso ter intimidade com meu Deus e Pai. E quando a gente, quando a gente não tem intimidade com Deus, essa necessidade desse relacionamento com Ele, a nossa vida vai ficando vazia. E eu já chego num detalhezinho para poder também elencar sobre o que essa parte da vida vazia pode acontecer nas nossas vidas. A gente precisa ser intencional nas nossas relações com Deus. A gente precisa ter interação com Ele real, gente. Intencional. Como eu já disse, é na leitura, é na oração e é no jejum. Ter intimidade com Deus é um divisor de águas. A partir do momento que você começa a caminhar, a buscar dele, muitas coisas na sua vida mudam. Muitas frustrações, os desesperos e as dúvidas, elas vão desaparecer. Porque a gente busca no Senhor justamente a paz que vai dizer assim, que paz é essa que a pessoa tem? A gente vai ter uma alegria que a gente também não consegue explicar. E também uma confiança que a gente não consegue explicar. A intimidade, o relacionamento é necessário, é real. E se você tem esse relacionamento, vão surgir sentimentos propositais na sua vida de calmaria. Que vai transformar sempre as suas atitudes e os pensamentos. E você não vai buscar mais em outras pessoas uma necessidade de um vazio que está dentro de você. Porque o relacionamento com Deus vai suprir tudo. E eu falei sobre o termo Abba, né? Ela é uma palavra em aramaico e ela é traduzida por papai. Essa expressão de maior intimidade. É um termo familiar. Eu também estava dando uma pesquisada sobre a questão da palavra também ser transformada, está no hebraico também. E o fato de que a gente ouve assim, poxa, Adriano, você está falando sobre Abba. Aí quando você chega a Deus, fala, pai. Mas esse pai que soa da sua boca pode ser algo até muito, muito naturalzinho, pai. Mas o Abba traz realmente essa questão de relacionamento, de dependência, de falar assim, papai. Você lembra? Aí eu vou falar para os pais aí, quando você pegou teu filho no colo, aí o maiorzinho um pouco, ele se machucou, ele fez assim para você, abriu os braços. Quem ainda não tem, vai ter seus filhos, Deus vai abençoar. Eu fico imaginando os meninos do Carlão ali. O Carlão é desse tamanho, e é essa visão que a gente precisa ter de Deus. Olhar para o pai e falar assim, cara, tu é muito grande, mas eu sou teu filho. Eu imagino o Lucas fazendo assim, o Carlão, vem menino. Aí ele leva aqui e fala, cara, eu estou seguro nos braços do meu pai. E é isso que a palavra Abba quer dizer, essa intimidade. Não tem como a gente se chegar a Deus e não pensar quão grande Ele é, mas quão amoroso Ele é. Meus irmãos, a gente cresce numa sociedade onde ela vai cada vez mais tirando a figura do homem, tirando a figura do pai. Isso é muito sério. E culpa nossa mesmo. Culpa nossa mesmo. Eu falo culpa minha mesmo. Porque muitas das vezes a gente não assume o nosso papel como pais. Continuando. E eu vou entrar já novamente nisso. Esse relacionamento que a gente precisa ter é dependente. A gente precisa ser guiado por Deus. E mais uma vez, a gente não precisa viver inseguro e nem atormentado por medo, muito menos cabisbaixo, triste e envergonhado. O termo intimidade, né, com Deus, esse termo Abba, ele faz com que a gente chegue ao Pai. Eu dei um exemplo bem claro ali do meu amigo ali, o Carlos ali. Tem uma fala do Martinho Lutero que fala assim, ó,
ver se vocês conseguem prestar atenção. A boca pode até não falar assim, Abba, correto? Essa intimidade. Mas nosso coração vai expressar esse modo de falar. Ainda que eu seja oprimido pela angústia e terror de todo lado, e pareça estar abandonado e ter sido totalmente expulso de sua presença, contudo sou teu filho. Tu és o meu pai por amor de Cristo. Eu sou amado por causa do amado. Isso é do Martinho Lutero, tá, minha gente? E quando eu falei aqui sobre a falta de intimidade com Deus, o vazio que temos nas nossas vidas, está muito relacionado, e eu falo pela minha história de vida também. Está muito relacionado ao relacionamento com o pai. É muito característico das pessoas. E assim, quando você começa a prestar atenção nas situações da sua vida, aí eu falo da minha em particular, parece que o relacionamento com o pai, ele desencadeia, gente, muitas situações na vida da pessoa. Quando a gente não tem a figura representativa, né, em nossas vidas, e como eu disse, está sendo muito comum na sociedade atual, vão acontecer muitas distorções. A gente vai ver que os relacionamentos são distorcidos. A gente sempre vai ver tudo muito superficial. Tem uma outra palavrinha que estava na minha mente, mas eu falo assim, as palavras difíceis fogem de mim. Mas é tudo muito efêmero. Ela voltou agora, viu? Muitas distorções. A gente vai presenciar muitos relacionamentos, gente, com frieza emocional. Tanto de pais e filhos, quanto de esposo, esposa, de irmãos. A gente vai ver medo. As pessoas se culpam. Solidão. Vida conjugal totalmente distorcida. Para não dizer outra coisa, acho que vocês entenderam. Pessoas amargas, orgulhosas, pessoas angustiadas. Eu descrevi tudo isso mesmo, meus irmãos. Exaustas, desconfiadas, manipuladoras. Adriano, isso tudo é falta da figura do pai? Pessoas religiosas. Aí eu não estou falando de religiosidade no termo de busca ao Senhor, gente. Estou falando de religiosidade como os próprios judeus faziam. Sem relacionamento paterno, a gente vai presenciar, e é o que a gente está vendo, uma sociedade doente e distorcida com a figura de Deus. Por isso que muito a gente está vendo o que tem acontecido com as falas da Bíblia. As características que eu coloquei aqui, tem muito mais característica, ela está ligada à orfandade. Ela se desenvolve na alma devido à ausência da paternidade e da maternidade também, tá, gente? E essa questão da orfandade, infelizmente aqui eu coloquei muitos exemplos, mas é despertar vocês, meus irmãos, e também alguns jovens e adolescentes que possam estar aqui, sobre esse sentimento. Que é o estado realmente de se sentir órfão. Que é o estado de muitas das vezes você se sentir ao abandono, desamparado, você privado de muitas coisas. Você já ouviu uma expressão? Órfão de pai presente? Você deve ter escutado já isso já. Órfão de pai presente. Vivi muito isso, muitos anos da minha vida, mas não vou entrar muito nessa parte não, mas parece que a gente consegue falar melhor daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente foi curado. Eu poderia dar muitos exemplos aqui do que eu vivi, mas devido a figura estava, mas não estava. Vou colocar desse jeito. Mas, graças a Deus, Deus me levou num tempo onde eu primeiro pedi perdão para depois liberar perdão. Para que fosse tratado muitas coisas na minha vida. E a gente percebe, até o dia de hoje, os tratamentos eles não param, entendeu? A gente precisa continuar. Não é algo que, por mais que você peça perdão, fale, você consiga falar assim, tudo mudou. Você destrava muitas coisas, você percebe que muitas coisas vão mudando, mas há uma necessidade de você sempre voltar para a palavra e buscar esse relacionamento com Deus. É muito bom ver pessoas que conseguem vencer, entendeu? Essas situações. É muito interessante ver pessoas que conseguem falar assim, eu não tive e estou bem. Mas você já percebeu que pessoas com relacionamentos quebrados e distorcidos, principalmente nessa figura paterna, é igual um fio desencapado? Por mais que ali naquele momento não aconteceu nada, mas tem uma hora que dá choque. Você se apegou, às vezes, um fio que tu olha, nossa, está desencapado esse negócio aqui. Mas a hora que você não presta atenção, te dá uma pancadinha e tu fala, por que eu não arrumei esse negócio aqui?
É igual as pessoas que conseguem dizer: eu estou vencendo para mostrar para você que eu não preciso de você. Eu estou mostrando para todo mundo que eu sou muito próspero hoje, sou muito inteligente porque eu não precisei dessa figura na minha vida. Gente, é uma grande mentira. Internamente as pessoas estão destruídas. Isso está na psicologia. Graças a Deus tem a Vanessa ali atrás, ela pode falar muito melhor do que eu sobre isso. E ela sabe disso, que é uma verdade. Vanessa, psicóloga lá atrás, gente. E nós vivemos isso. Nós sentimos isso, mas não queremos expor muitas das vezes, porque nos causa medo, tristeza, lágrimas, nos faz voltar ao passado. Relembrar de coisas que não foram tratadas. E, gente, como eu disse, tem pessoas que são órfãos de pai presente. É um pai que muitas das vezes, ele olha para o filho e o filho fala assim: pai, só um minuto, filho, eu tenho algo mais importante para fazer. Pai, o meu brinquedo quebrou, só um minuto, filho, eu tenho que entregar um trabalho porque senão meu chefe vai me cobrar amanhã. Pai, mas é um bichinho que eu quero te mostrar. O pai às vezes está preocupado com metas altas, trabalhos para entregar, tempo que ele não consegue olhar e dedicar para o filho. Eu sei, gente, a gente tem que administrar o tempo nosso, é corrido. Mas você sabe o que eu estou querendo dizer para você? Essa pessoa chega num tempo da vida dela e que ela vai falar assim: meu pai não me tratava com importância. Para ele, qualquer outra coisa era mais importante. Esses dias falava para Alice que ela viu eu subindo com um sobrinho nosso, né, a escada lá, do jeito que eu estava brincando com ele. Eu falei: eu vivia fazendo isso com você. Ela: é? Eu falei: meu amor, teu tamanho, não dá para fazer mais. Porque eu peguei, não dá, gente, né? Eu falei: a coluna vai doendo, vai mudando as coisas. Aí, só que a gente quer mostrar que a gente quer dar carinho, que a gente quer ouvir, né? Mas assim, às vezes vem, né? Porque ela está na transição, né? Elas estão nas transições dela. E às vezes eu percebo isso, eu falo: cara, não tem como eu chegar e fazer a mesma coisa que eu fazia. Pegava elas pela roupa, fazia assim, ó. Levantava elas num braço só, né? Parecia que eu era o mais forte do mundo, mas vá fazer um negócio desse hoje. Não dá. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que a nossa relação com nossos filhos vão construir valores na vida deles. Só que você precisa cuidar, tratar aquilo que é mais importante na tua vida. São os valores que você precisa entregar por teu trabalho? Ou são os valores que você precisa colocar dentro de casa? Eu falo para vocês, órfãos de pai presente, pessoas que não conseguem demonstrar o amor e o carinho, não porque eles não querem demonstrar amor e carinho também. Eu também gosto de falar isso. Eles não receberam isso dos pais deles. E a gente sabe que algumas criações passadas eram muito terríveis. E isso que eu tive que aprender com o tempo, para poder olhar para o meu pai e falar assim: ele não teve isso, ele não conseguiu me ofertar isso. Mas assim, foi um tempo longo. Só vim perceber isso, viver isso, andar nesse caminho de perdão depois dos 30 anos de idade. Entendeu? E aí poder voltar. Já estava em Curitiba, a gente já morava aqui, já tinha nossas filhas. E reproduzir muitas coisas que eu falava: eu não vou ser igual a ele. E infelizmente, igualzinho. Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele vem tratando. Meus irmãos, eu estou falando isso aqui sem chorar, que é difícil, hein, cara? Meu Deus do céu. Porque para mim é um tratamento poder também pronunciar isso para vocês. Voltando sobre a orfandade, como muitas pessoas vivem esse sentimento, por ter passado traumas, ter vivido essa solidão, essa falta, e é um assunto que eu digo para vocês, ele precisa ser tratado. É um assunto que a gente normalmente fala nos renovos também, por isso, né, vou falar: participe quando vierem os renovos. E muitos desses assuntos, eles são delicados, porque teve abuso, teve escassez, violência, injustiça. E a orfandade faz com que a gente tenha um sentimento, eu listei vários, existem muitos outros, de não pertencimento. Não sei se vocês já perceberam, existem muitas pessoas que parecem que ficam deslocadas dentro desse ambiente, dentro da casa. Você já percebeu que tem pessoas que falam assim: ah, ninguém me aceita aqui dentro? Sentimento de orfandade, gente. Já percebeu pessoas que falam assim: ah, ninguém gosta de mim? Não pense, não fale mimizento, gente. Não é isso. São situações e que despertam a orfandade dentro da pessoa. Uma solidão. Muitas das vezes a gente não consegue olhar para a pessoa e falar: por que é tão sozinho? Solidão. Orfandade. A gente precisa estar atento ao que acontece aqui dentro. Muitos tiveram relacionamentos rompidos
E acaba que quando chega aqui, fica com aquela coisa, ai, ninguém gosta de mim, mas não deu oportunidade também para interagir, para se achegar. Eu vou falar para você, meu irmão, que às vezes está em casa, pode ser que esteja ouvindo isso, ou você que está presente. Nós somos uma família. Amém? Através do Espírito Santo, desse relacionamento com Ele. Se somos uma família e temos essas diversidades, isso vai acontecer, nós precisamos tratar. Precisamos muitas das vezes descer daquela questão de ai, coitado de mim, e falar, colocar para fora. Também quero dizer para você que essa questão da orfandade, eu falei sobre religiosidade. Olha, a pessoa tem uma postura que estabelece um relacionamento com Deus por meio de ritos, de prática. A pessoa que ela acha que ela precisa fazer para se tornar espiritual. Isso não é verdade. Não é desse jeito que Deus quer que nós vivamos. Ele não quer pessoas presas ao alto desempenho, à autojustiça ou ao perfeccionismo. Se estamos no Senhor, se somos filhos, temos liberdade, por que eu tenho que olhar para o meu irmão e muitas das vezes falar assim, meu Deus, olha para dentro de você primeiro. Preste atenção no como você está vivendo diante do Senhor, diante do teu pai. Esse pai, ele sabe o que passa no teu coração. Esse pai conhece a tua intimidade. Esse pai sabe o que você faz quando ninguém está vendo. E eu vou dizer para você, esse pai não é igual o teu pai que te cobrava daquele jeito. Esse pai não é igual o pai que fez falta para você naquele tempo. Esse pai não vai te tratar da mesma forma como outras pessoas te trataram. Ele não vai te abandonar. Mas a gente, dentro de uma religiosidade, a gente traz um coração muitas das vezes duro, um coração insatisfeito. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes estamos dentro da igreja vivendo uma religiosidade. A gente consegue sair do culto e a pessoa pergunta, aí, como é que foi o culto? Foi bom, mas... Pô, cara, olha, o povo ali do louvor, vou te falar, hein? Tava um barulho, aquele negócio lá. Meu Deus do céu, eu vou falar com o pastor. Como é que foi o louvor? Não, foi bom. Mas tem um irmãozinho que canta ali, gente do céu, olha, vou te falar. Como é que foi o louvor? Ninguém na porta me deu um... Como foi o culto? Ninguém na porta me deu um bom dia. Passei, parece que ninguém me conhece. Gente, eu estou dando exemplos pequenos. Você faz parte dessa família. Cuidado com a religiosidade no seu coração. Cuidado com ídolos que você ergue dentro do teu coração e que impede de Deus te tratar como filho e de você olhar para o teu próximo aqui dentro como teu irmão. A gente caminha num caminho de perdão, gente. Sabe? Relacionar-se com o Senhor é diminuir-se muito. Se colocar abaixo, de verdade, para que Ele possa aparecer. E não você achar que as suas atitudes são as melhores que as dos outros. É tão bom poder viver em comunidade, cada um tem a sua diferença, cada um tem o seu modo de vida, mas a gente poder respeitar e olhar para o outro e ver que cada um tem conhecido ao Senhor e demonstrar essas características não é fácil. Muitas pessoas colocam realmente religiosidade acima das coisas. E isso desencadeia dentro da orfandade. Eu, falando sobre essa parte de culto, de louvor, de adoração, às vezes a gente fica pensando que dentro da igreja tudo tem que ser igual ao que eu quero. Olha, meus irmãos, não é igual ao que você quer. A gente não adapta a palavra à nossa vida. As nossas vidas que precisam estar adaptadas à palavra. Não é o evangelho que tem que andar segundo o que eu quero, mas eu ando segundo o que o evangelho quer, segundo o que Deus quer na minha vida. É muito fácil eu chegar e falar assim, poxa, mas eu não estou vendo tal pessoa aqui. Eu venho para a igreja para adorar o teu pai. Vem para a igreja para poder olhar para o irmão e falar, meu irmão, Deus te abençoe. E você começar a deixar com que o teu coração, sabe, ele comece a realmente poder sentir uma paternidade que muitas das vezes você nunca sentiu na sua vida, por viver muitas das vezes uma vida religiosa. Não parece fácil. Eu sei que às vezes o que eu falo, alguns vão falar assim, mas antigamente era melhor. E bate o pé. É verdade, eu sei, eu sou apaixonado pelos hinos do cantor cristão, o Marcelo sabe, eu falo isso para ele. Sou apaixonado pelo Inário, tudo quanto é corinho. Por mim eu só ficava... Mas não, eu gosto também do novo também, eu não sou bobo, eu aprendo com o Marcelo. Eu não posso cantar muito alto, porque não todo mundo vai embora. Eu falo isso para ele, verdade, mas assim... Ficamos com uma coisa na cabeça, gente, que a gente perde a noção
de achar que tudo que passou era melhor. A gente cria ídolos no nosso coração e deixa de se relacionar com o novo. E o novo são pessoas novas que vão entrar nessa casa, são pessoas diferentes de nós que vão vir para cá e que a gente precisa entender. É meu irmão através de Cristo Jesus. Existe essas diferenças, mas nós ficamos muitas das vezes assim, ó. E não é isso que Deus quer de você nem de mim. Deus, ele quer uma liberdade. E eu falei sobre questão de perdão. Outro sintoma da orfandade. A gente tem dificuldade em perdoar. É o sentimento de justiça, sentimento de orgulho, que fica enraizado no passado. E muitas das vezes a gente se prende a isso. Não estou dizendo para você que você não tenha razão, tá, gente? Eu não estou dizendo que muitas das vezes o que você sofreu, o que você viveu no seu passado, não possa trazer para você hoje, você falar assim, a pessoa me feriu. Eu não estou falando sobre isso. Não é desistir da justiça. Mas eu quero dizer para você que você não pode ser juiz da causa. Não sei se você está me entendendo. A gente muitas das vezes não libera, é não liberar mesmo, o perdão, e quem acaba ficando travado é a gente mesmo. A nossa vida, muitas das vezes ela precisa passar por situações porque a gente não consegue olhar para trás e falar assim, eu te perdoo. Eu tenho que começar a deixar, sabe, o lixo que eu acumulo por não ter tido, muitas das vezes, uma figura na minha vida que me ensinasse isso. Essa caminhada, esse modo de deixar com que Jesus, que é o verdadeiro juiz, venha advogar em meu favor. A gente vai se curar de dores e de males, gente, quando a gente começar a aprender a perdoar mais. É um dos sintomas que está ligado à orfandade também. E a gente começa a se relacionar melhor com as pessoas. Porque o perdão, que muitas das vezes nós não liberamos, a gente cria escudos, porque a gente sempre vai falar, ó, a pessoa vai me machucar. Porque dentro de um relacionamento familiar que eu não tive, era tudo frio. Então a gente muitas das vezes chega numa pessoa, a pessoa espeta, a gente sabe muito rápido, você já percebe assim que, opa, tem alguma coisa errada aí. São pessoas que não têm facilidade em perdoar. São pessoas que não teve um convívio. Eu estou falando da parte da figura masculina, mas a materna muito mais ainda. Porque se nós prestarmos atenção, o Espírito Santo, quando ele vem em nós e nos traz essa intimidade com o Pai, a gente precisa ter mais intimidade com o Espírito Santo, a gente precisa caminhar buscando mais a presença dele. E a gente muitas das vezes fala pouco sobre isso aqui, é uma realidade. É como se fosse a figura, como se fosse, por favor, não me entendam mal, meu irmão, feminina, que traz essa questão do afeto, essa questão do carinho. E quanto menos a gente busca a presença do Espírito Santo, menos relacionamento com Deus Pai a gente tem. Porque é Ele que nos traz essa intimidade. É Ele que nos traz esse convívio. Uma das outras características da orfandade é o medo. Quando criança, é muito comum a gente colocar medo, né, nas crianças. Né? Não faz isso não. Não vai por ali não. Tem um bicho ali, tem isso aqui, por aí vai. Você percebe? Que às vezes você fala assim, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas... Não bebe manga com leite. Quem que ficou beber sem manga com leite aqui muitos anos? Muitos anos mesmo. Muitos anos, eu fiquei. Vai morrer? Tá maluco? Eu vou tomar um negócio desse? Eu falei, nunca. Não tomava, cara, de jeito nenhum. Tá doido? Aí eu tomei um dia e falei, meu Deus, como eu perdi a oportunidade de beber manga com leite. Mas é porque você escuta aquele negócio... Tô dando exemplo bobo, gente. Tô falando desde criança. Não. E você fica o quê? Fracassado. Eu estou dando um exemplo bobo, mas é uma realidade, gente. Vai depender muito do pai, vai depender muito da vida que ela tem dentro de casa, que sucesso ou fracasso vai vir na vida da pessoa. Eu não estou falando das situações da vida, gente, do progresso da vida da pessoa normalmente, mas está muito mais em nós falar isso para os nossos filhos. E é uma verdade, cara, vai determinar sucesso ou fracasso. Você concorda comigo que a palavra de Deus ele vai apontar para a gente que sem fé não é impossível agradar a Deus? Se você se aproxima desse Deus, como está lá em Hebreus 11, a gente se aproxima de Deus, a gente precisa crer que Ele exista. É a mesma coisa na confiança que o filho precisa ter. E se você não constrói isso no seu filho, a gente vai ver muitos adultos aí com bastante problemas. Essa é a questão do medo, gente, está muito ligado à orfandade também. E uma das coisas que, além
né, eu estou dando, como eu falei para vocês, gente, estou dando alguns exemplos das quais eu vivi. Essa parte do medo, ele é um papel fundamental do pai para os seus filhos. Já ouviu a palavra você tem valor? Você já ouviu essa palavra, você tem valor? Você já ouviu você pode realizar? Você já ouviu eu estou contigo? Já ouviu essa frase? Eu estou com você? Muitas das vezes as pessoas falam assim, ninguém nunca me apoiou. Ninguém nunca falou para mim. Olha, é ali, ó. É por ali que você tem que ir. Pai aponta a direção para o filho. Pai mostra a direção. O pai, muitas das vezes, que vai falar, olha, eu percebo que para você é isso. Os filhos têm direito de escolhas dele, conforme eles vão crescendo. Mas, gente, é uma verdade. Quando você começa a construir os valores e percebe isso na vida dos seus filhos, quando você começa a falar, vai por aqui, que eu estou vendo que você pode ter sucesso e alegria por esse caminho. Muitas pessoas fizeram o que os pais mandaram fazer e se tornaram infelizes lá na frente e precisaram caminhar tudo de novo. Isso não tem problema, mas se machucaram muito na caminhada. E a falta da intimidade, né, esse relacionamento paterno e materno, eu dei alguns exemplos da orfandade, gente, aqui para vocês. Ele vai fazer com que os filhos possam se tornar medrosos, pode tornar que vai ter muitos sintomas. Eu fui prestando atenção na caminhada. A incapacidade que a pessoa tem de decidir. Você já viu pessoas indecisas? Mas indecisas de verdade. Você fala, meu Deus, não sabe para onde vai. É aquela expressão que a gente ouve muito, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É falta de um direcionamento que a pessoa não teve. Isso começa desde cedo. Falta de criatividade, aquela baixa autoestima, os desequilíbrios emocionais também. Muitas das coisas que eu falei aqui para vocês, gente, nós temos um livro lá em casa que o nome é Paternidade Bem Resolvida, tá? Do pastor Fabiano Ribeiro. Então tiro muitas lições daquele livro, tá bom? Paternidade Bem Resolvida, do Fabiano Ribeiro. É muito bom, é uma leitura que vale a pena. Vai para o teu cantinho, tá? No quarto lá, onde for melhor, porque ele vai arrancar umas lágrimas de você se você for ler esse livro. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, eu ainda não estou terminando, mas a gente está caminhando. A hora que der eu falo. Eu sei que eu estou falando bastante, Daniel. A figura de um pai presente, ela é muito significativa no crescimento e no desenvolvimento do homem e da mulher. Essa falha no desenvolvimento das pessoas, que é perceptível na sociedade hoje, a gente não sabe. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. O que é o que hoje? E a gente fala assim, o que está acontecendo? São as figuras que estão totalmente distorcidas. A começar pela figura de Deus, que eu e você dentro de casa não reproduzimos para os nossos filhos e nossas filhas. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você tem muita responsabilidade nesse ponto. Aí para os homens, você é homem principalmente na figura de Deus. Porque à medida que o teu filho se relaciona com Deus, é a medida do teu relacionamento com ele. À medida com que ele olha para você, muito ele vai entender da figura de Deus. Eu posso dizer para vocês assim, até então, alguns anos atrás, né, não tem muito tempo não, quando eu era adolescente, eu falava assim, o que eu quero com Deus? O que eu quero ouvir falar de Deus? Eu tinha raiva de crente, assim eu dizia. E quando a Vanessa, ainda nós éramos amigos, a minha esposa aqui, ela falou assim, vamos no culto? Vai ter uma conferência assim assado? Aí eu, tenho coisa melhor para fazer. Aí ela, vai pro inferno. Ela falou com ela no coração dela, tá, gente? Não falou isso para mim, não. Mas, gente, o que eu queria com o culto? Eu zombava. O povo vinha entregar folheto, eu zombava. Porque a figura de Deus, apesar do temor que eu tinha, da forma como eu cria, eu não conseguia entender Deus na sua paternidade total. Nenhuma. Então, assim, quem que é Deus para você, meu irmão? Se a gente tiver uma resposta errada de quem Deus é, a gente tem uma resposta errada de quem a gente é. Você já ouviu de uma criança perguntando para você, qual que é o nome de Deus? Algum dos seus filhos já perguntou isso para você? Ou alguma criança chegou para você às vezes dando aula na salinha e chegou assim, qual que é o nome de Deus?
Nunca aconteceu? A gente às vezes quer, eu até comentei isso com a Vanessa, a gente às vezes quer ir para teologia, né? A gente quer buscar os nomes lá que são conferidos a Deus, e a gente, não, falar Yahvé, aí, não, Deus é porque a gente não pode chamar o nome dele, aí a gente vai lá no tetagrama lá, que é mais difícil ainda de pronunciar, e por aí vai. Mas Jesus, ele nos ensinou o nome de Deus. Como que é a oração que ele nos ensina? Como que ele começa a chamar o nome de Deus? Fala aí mais alto aí. Qual que é o nome de Deus? Pai. Ele é tudo. Ele é meu Pai. Precisamos mandar embora, pelo poder do Espírito Santo, tudo que nos remete à vida de escravidão. Tudo aquilo que muitas das vezes o passado tenta trazer para a gente. Que você não pertence, que você não é amado, que você não vai conseguir. Que muitas das vezes falta uma segurança na sua vida. Deus nos trata como filhos. Ele nos ama. E se somos filhos, nós temos segurança. Eu vou dar um outro exemplo. Quando meu pai saía, eu não sabia se ele ia voltar. Não porque é aquele, para descontrair, vou ali na padaria. Já ouviu essa expressão, né? Nunca mais voltou, não é essa. É melhor que eu volte ao normal aqui. Mas o fato dele trabalhar e realmente, às vezes ficava 3 dias sem voltar para casa. Aí eu tinha medo, né? Acontecesse alguma coisa. Voltava machucado. Muitas coisas aconteciam. Muita bagunça tinha. E essa figura do abandono e da falta é muito sério. Porque quando a gente cresce sem uma referência, a gente não consegue confiar nas pessoas. Isso também faz parte da nossa vida. Somos filhos, temos segurança. E aí, esse caminho que o Espírito Santo faz, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Como nós lemos em João 1, estamos seguros com o nosso Pai. Ele não nos desampara. É certo que como os filhos, nós somos herdeiros. E sabemos que trabalhamos para um Deus que não age como um patrão. Eu já volto aqui à voz normal, gente. Eu estava cantando ali, eu falei assim, gente, eu não posso cantar. Se eu cantar, eu não tenho voz. Eu cantava ali o hino ali no final, aí minha voz sumiu. Eu falei, gente, eu tenho que falar, cara. Eu não posso cantar, velho. Muito alto não, senão o negócio vai embora. E aí, eu falei aqui que somos filhos, somos herdeiros. E a gente sabe que a gente não trabalha para um Deus que não age como um patrão. É que ele nos dá a segurança de uma vida plena, de uma paz que o mundo, né, não entende. Por que eu falei que Deus ele não age como patrão? Aquela questão da religiosidade, e se a gente for lá para Lucas 15 e lembrar do filho pródigo, o filho que saiu da casa, o filho mais velho, e a ação do pai, você vai ver que o mais velho não tinha relacionamento com o pai, apesar dele estar dentro da casa, era como se fosse um patrão. O filho mais novo, com seus desvaneios também, saiu, e quando volta, quer ser tratado como um dos trabalhadores dele. E não é isso que o pai trata, não é isso que o pai faz. Por isso que Deus ele não age como um patrão. Ele não está preocupado com o teu desempenho. O que ele quer de você é uma obediência, um relacionamento. A gente muitas das vezes está achando que faço muito para poder receber algo. Muitas das vezes a gente precisa descansar mais para que Deus possa tratar o nosso íntimo. Muitas das vezes a gente precisa parar com a correria e com o nosso olhar de ninguém está fazendo nada e prestar atenção. Deus, faz em mim o que eu não consigo fazer. Transforma o meu eu porque eu não consigo fazer. Você já percebeu que, como eu falei sobre a questão da oração, Pai, não acontece. Eu não consigo ver. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu já orei. Mas sabe por quê? Porque você não deixa com que ele coloque a mão. É a tua mão que normalmente está lá fazendo.
Mais uma vez, meus irmãos, filho pequeno, carrinho soltou a roda, soltou tudo, boneca soltou o braço. Carlão, chegou o Lucas. O Carlão olha assim, mas de novo, Lucas? Eu já falei para você que não é assim, então, não me entenda mal, Carlão, mas a gente faz isso. Aí faz assim, conserta. Aí o Lucas corre de novo com o carrinho. Ou as meninas correm de novo com a boneca. Por quê? Porque o pai, a mãe, consertou. Mas sabe, quando você está ali, tentando fazer do teu jeito, consertar a sua vida, você não consegue encaixar, porque você não deixou Deus trabalhar. Porque você não deixou Deus colocar a mão. E aí você consegue se apegar, sabe, muitas das vezes naquilo. Eu sou assim, eu sou desse jeito. E não mexe aqui não, que desse jeito tá bom. Não tá, gente. Precisa ser colocado diante do Pai. Precisa deixar com que Ele entre na tua vida e supra tudo que você tem como falta. Descontamos as nossas necessidades em outras pessoas. Buscamos nos relacionamentos algo que a gente não vai ter se não vier da parte de Deus. Tentamos colocar nas pessoas, sabe, coisas para que venham nos fazer bem e acabamos frustrados. Já ouviu sobre casamento? Que você quer casar com uma pessoa que te faça bem? E a grande verdade é que você precisa primeiro estar bem para que você possa fazer bem para essa pessoa. Porque se você esperar alguém fazer bem para você, o casamento não vai durar, meu irmão. O relacionamento vai ser efêmero. Saiu outra palavrinha difícil aqui. Continuando aqui, estamos perto do fim. Tá? Falta só mais um pouquinho. E já. Filhos não trabalham por salário. Sabe por que filhos não trabalham por salário? Porque filhos são herdeiros. Os filhos têm segurança. Os filhos têm herança. Nós somos parte nessa obra que Ele tem nos capacitado para nos desenvolver. Por isso que no serviço do meu rei eu sou feliz. Por isso que no serviço do meu pai eu sou feliz. Por isso que trabalhar para Deus é recompensador, não é pesado. Por isso que desenvolver a obra dele, eu não preciso esperar nada a não ser a alegria de poder estar junto dele. E não falar, Senhor, olha o que eu fiz para você. Não. É o quanto Deus ele vai colocando na sua mão e você vai não desempenhando, mas fazendo com alegria. Mostrando para ele que o teu coração é alegre por poder trabalhar na obra dele. Somos filhos, temos segurança em Deus. E algo que quebra toda a orfandade, meus irmãos, e há uma dificuldade, é o amor. É o amor que eu falei para vocês, nos constrange. Deus, ele é a verdadeira expressão do amor incondicional. E ele não vai agir de forma alguma como muitas pessoas fizeram contigo. Ou como muitos dos pais fizeram com você. Ele vai tratar você de braços abertos, como ele fez com o filho pródigo, no teu retorno para casa, ou no caminho que você precisa muitas das vezes fazer do perdão, que você não falou ou que você não pediu. Ele vai sarar as feridas da alma, ele vai lançar fora todo o medo. E caminhando para o final, de verdade agora, e peço para os irmãos poderem ficar em pé, para a gente dar mais uma sensaçãozinha de que as coisas podem terminar. Você pode experimentar dessa paternidade, meus queridos, o amor. O amor de Deus, ele sempre se renova. Não é o amor humano que se esgota. Outros exemplos desse amor que quebra toda a orfandade é que com Deus nós temos abrigo. Sabe? Se um pai humano oferece amparo, imagina o que Deus, Pai, vai fazer por você. Você sempre terá abrigo espiritual, proteção contra os ataques de Satanás. Ser filho de Deus é ser aceito. Ter tratamento como filho e não como escravo. Como eu disse no exemplo do filho pródigo. Ele queria ser tratado como trabalhador, mas o pai o recebe como filho. Deus, ele te aceita, mas ele te transforma, ele te limpa de todo o pecado. Outro benefício da filiação é o afeto. A gente tem um Deus cheio de afeto,
Mais uma vez eu remeto ao pai do filho pródigo. Ele o abraça, ele o beija, ele vai refletir o afeto do nosso Deus Pai para conosco. Tem pessoas que têm dificuldades em abraçar, em ser abraçados. Vocês sabem disso. Pessoas que precisam desse tratamento. O abraço é terapêutico, gente. Não negligencie o abraço dentro da sua casa ou em quem possa dar. Outra característica que quebra toda a orfandade através do amor é que os filhos de Deus são alegres. Não estou falando uma alegria demasiadamente, errônea. Estou falando que a presença de Deus, ela nos alegra. A alegria dos filhos, ela é perceptível, ela é algo interior. E essa alegria não depende de circunstância. Eu digo para você, decida ser alegre. Decida ser filho. E uma das outras situações que muitas das vezes desencadeia na orfandade, mas o amor quebra a orfandade, é que Deus, ele é o nosso alimento. Deus, ele supre todas as coisas em nossas vidas. Ali no próprio capítulo 6 de Mateus a gente vai ver. Para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós temos uma aliança através de Cristo Jesus pelo novo e vivo caminho. A gente tem um relacionamento pessoal com o nosso Deus e Pai. No Salmo 27:10, eu queria ler para os irmãos, é um texto bem conhecido de nós e muito reproduzido. E se você ainda tem alguma dúvida, ele vai dizer para mim e para você: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você pode ter suas dores na alma devido à falta desses relacionamentos. Você pode ter sido rejeitado, nunca se sentiu amado. Pode ter acontecido traições na sua vida. Abandono dos pais, de amigos, muitas das vezes. A gente tem relacionamentos que acabam sendo rompidos. E muitas pessoas que se afastam na hora da dificuldade. Esse sentimento de dor, sentimento de tristeza, né? Muitas das vezes ele pode rodear as pessoas. Mesmo que nem todos estejam percebendo, né? Eu convido você a meditar mais uma vez nesse salmo que eu acabei de ler para você. Mesmo que pai e mãe me abandone, o Senhor me acolherá. O amor de Deus por nós, ele é eterno. Esse amor, ele é santificador, ele é sacrificial. Ele nos amou e entregou seu Filho por nós. Se entregou por nós. Nós, pecadores, inimigos e ímpios. Deus não vai desamparar você. Nunca. Mesmo que o pai e a mãe possam ter feito, mesmo que você não tenha recebido um abraço de amor, o beijo do perdão dos seus pais, Deus vai te acolher. Jesus, ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele sempre estará conosco, sempre. O Espírito Santo de Deus nos é a garantia, ele nos sela. E ele nos dá esse relacionamento com Deus Pai. E eu digo para você que se ele está conosco todos os dias das nossas vidas, ele nos cerca por trás, ele nos cerca pela frente, ele estende os seus braços, ele coloca a sua forte mão sobre a sua vida, meu irmão. Aonde eu disse, para de você colocar a mão e peça para o Pai te ajudar. Esse medo vai embora, vai acabar o medo. A gente não é mais escravo. Somos filhos de Deus. Somos seus amigos. Muitas das vezes a gente precisa mudar para que a gente possa desfrutar da filiação espiritual de Deus, que é real e que é viva e que é significativa. Que essa palavra possa realmente produzir em você frutos, meu irmão. Possa despertar você, pai, você, mãe. Ela possa continuar falando no meu coração como fala. Como eu disse, arranca lágrimas, é normal isso. Mas são tratamentos necessários da parte de Deus para com a minha vida. E que se porventura você tem algum desses sentimentos, não fica calado, sabe? Não se esconde não.
Peça para Deus mostrar para você o que precisa ser tratado ainda na vida. Peça para Deus mostrar para você como você tem que agir com seus filhos, dentro de casa, fora dele. Procure não ter um alto desempenho, mas procure ter um relacionamento de obediência com Deus, Pai. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um ótimo domingo. Abrace, beije seus filhos, seus amigos, seus irmãos. Que Deus abençoe.